Olá, meu irmão e minha irmã querida, seja bem-vinda a mais um culto da nossa Igreja Batista Memorial de Jacarepaguá. E hoje, celebrando um dia muito especial, o aniversário da nossa MCM, que completa o seu 41º aniversário. Para aqueles que não sabem e não conhecem a história da nossa igreja, a MCM, da Igreja Batista Memorial, foi fundada antes da nossa comunidade. A nossa comunidade fará aniversário em agosto, no dia 25 de agosto, o seu 41º aniversário, mas a MCM já completou o seu aniversário, porque foram as mulheres da nossa comunidade que foram propulsoras para fundar essa igreja que hoje nós vivemos e celebramos. Então venha conosco celebrar esse dia, celebrar essa linda e longa história de glorificação a Deus, e eu convido você comigo a orar nesse momento e dar assim início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Pai bendito, nós te rendemos graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e na vida da nossa comunidade e de modo muito especial pelas mulheres da nossa igreja. Pedimos ao Senhor que abençoe esse culto, conduza-nos de modo a glorificar ao teu nome. Abençoe, Pai, cada passo, cada gesto, cada ato, cada escolha que nós fizermos, que nós possamos fazê-lo para a glória e honra do teu nome. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor nesse momento. Louvando ao Senhor por mais um aniversário da Mulher Cristã em Missão Memorial. Louvado seja Deus que nós estamos aqui, porque esse é o tempo de louvar e adorar a Deus. Louvemos ao Senhor.
Meu irmão e minha irmã, abram por favor a Bíblia de vocês no Evangelho de João, no capítulo de número 15. Eu vou ler o verso de número 16. Sei que nós temos acompanhado o livro de Atos, mas nesse culto especial da MCM, de mais um aniversário da MCM, nós queremos tratar do tema A Razão de Viver, Gerar Vidas para Deus, que é o tema da MCM desse ano. E esse texto do Evangelho de João, no capítulo de número 15, verso de número 16, é o que eu gostaria de dividir com você, eu, Rui Carlos, pastor Rui Carlos e pastor Carles. Será uma mensagem dividida em 3 momentos. Eu tratarei da introdução e da primeira parte. O Rui Carlos também, em seguida, dará continuidade à reflexão que aqui iniciarmos, e Carles assim findará. E essa mensagem será dividida em 3 momentos, onde nos referiremos de modo breve a esse mesmo texto, aplicando coisas importantes para a nossa vida, a partir dessa ótica de que a razão de viver é gerar vidas para Deus. Então, Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 16, diz assim a santa palavra de Deus: Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para vades e deis frutos, o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Vamos orar? Pai bendito, nós te agradecemos por mais esse momento, por mais esse tempo junto à Tua Palavra, e peço que em misericórdia o Senhor nos visite e fale ao nosso coração. Abençoe assim a leitura de Tua Santa Palavra e a exposição da mesma. É a oração que faço e faço em nome de Jesus. Amém. O texto aqui lido se encaixa dentro do capítulo 15, como obviamente está descricionado,
do Evangelho de João, onde o Senhor Jesus, no início desse texto, trata, a partir de uma parábola, do relacionamento dele com o Pai e dele com a igreja, o seu povo, ou com a humanidade. Na parábola da videira e do agricultor, ou da videira e os ramos, ou como eu prefiro, da videira, do agricultor e dos ramos, o Senhor Jesus fala que Ele é a videira verdadeira e o Pai, o agricultor, aquele que aduba, aquele que rega, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que poda, aquele que se dedica ao cuidado dessa videira. E nós, o povo, a humanidade, somos ramos conectados a essa videira, somos essa extensão da videira que é Jesus Cristo com o propósito de frutificar. E ele vai descrevendo essa relação de nós com ele enquanto videira e o cuidado do Pai com a videira, que implica o cuidado com nossas vidas. E ele tem até um tom um tanto quanto escatológico ou dramático, porque o texto nos indica que aquele que não frutifica é podado, é cortado e é lançado ao fogo. Mas o que eu queria destacar nessa reflexão, nesse verso 16, é que no decorrer da sua reflexão, o Senhor Jesus Cristo dá todo um tom de amor. E talvez essa parte é muito pouco percebida, muito pouco tratada, porque a nossa ótica às vezes está direcionada a essa parte da poda, do corte, essa parte mais dramática do texto, e nós não percebemos a relação de amor que é apresentada pelo Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer a leitura aqui do verso 9, ou a partir do verso 9, para que fique mais claro isso. E aí, sim, eu gostaria de destacar o primeiro ponto que me compete dessa reflexão que entendo importante para esse dia tão especial. E a partir dessa temática, diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Até aqui é o suficiente. O que eu gostaria de destacar, já deixando claro na introdução o que o Senhor Jesus está querendo tratar, enquanto essa parábola que traz muitos aspectos relacionais, muitos aspectos íntimos da nossa relação com Ele, que é a videira, essa nossa conexão, esse nosso entrelaçamento. Eu poderia destacar, olhando para o texto, que nós somos nutridos e abençoados em Jesus Cristo, e à medida que Ele também é fortalecido ou é usado como instrumento nas mãos do Pai. Mas eu queria olhar para esse texto pensando sobre a razão de viver e nesse subtema que é a ideia de gerar frutos. Nesse trechinho do verso 16 que nós lemos, bem no iniciozinho do verso 16, o texto diz o seguinte: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros. Por que isso é importante e o que eu gostaria de destacar aqui? O que eu gostaria de destacar nesse primeiro ponto é que nós temos um Deus que nos escolhe em amor. E esse é o ponto. Como eu fui lendo desde o verso 9, como o Pai me amou, assim eu os amei. E como ele também faz a comparação, ame uns aos outros como eu os amei. A gente percebe no verso 16, quando ele diz, não foste vós que escolheste a mim, o que ele está querendo demonstrar é que a ação de amor primeira não partiu de nós para com ele, mas sim dele para conosco. A razão de viver que está em Jesus Cristo como Salvador, que ressignifica a nossa vida, a nossa história, orienta o nosso caminho, direciona os nossos passos, se dá nessa relação de amor em que Ele se autodoa primeiro, Ele se oferta primeiro, ou seja, Ele escolheu nos amar primeiro. Porque as nossas atitudes com relação a Deus eram atitudes de rejeição, eram atitudes de repúdio. Nós queríamos viver uma vida isolada, como nós assim fizemos na nossa representatividade em Adão.
Em Adão todos pecamos, em Adão todos nós rompemos com Deus, em Adão nós viramos as costas para Deus, mas em amor Deus nos escolheu, em amor Ele se autodoou, em amor Ele se entregou, em amor Ele foi nosso resgate, em amor Ele foi nossa direção. Então, meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, a primeira coisa que eu gostaria de destacar pensando em a razão de viver, e uma razão que depois reverbera em gerar frutos para a glória de Deus, inicia-se com a nossa compreensão de que temos um Deus que escolheu nos amar primeiro, e o que a gente vai fazer agora gerando frutos é reverberar ou ecoar ou expressar o amor primeiro recebido. Lembre-se ao longo da sua jornada, ao longo de sua caminhada, que você tem um Deus que te ama, te amou primeiro sendo quem você é. Por isso aquela frase tão costumeira, eu preciso mudar minha vida para depois ir à igreja, eu preciso mudar minha vida para depois ir a Cristo, eu preciso consertar certas coisas, organizar certos conteúdos da minha história para depois me relacionar com Cristo. Não, esse fraseado é falso. Porque a verdade é que Ele nos amou primeiro, e como estávamos, como éramos, como nos portávamos, pecadores, destituídos de sua glória, como diria o apóstolo Paulo, Ele escolheu nos amar, foi uma deliberação pessoal de sua parte, a Trindade falou assim, nós os amamos e por isso vamos nos autodoar a eles em resgate deles que estão perdidos. Então não sei o momento que você está vivendo, não sei que fase da vida que você está, se você ainda não encontrou a razão de viver ou você encontrou, mas o seu momento é de muitas feridas e machucaduras, eu quero dizer que Deus te ama e escolheu te amar. Então deposite sua confiança nesse amor sublime, nesse amor grandioso, nessa misericórdia que enche os nossos corações de graça. Ele escolheu nos amar e em amor se autodoou em nosso favor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, lembrem-se, como o texto aqui mesmo nos sugeriu, não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros. O Senhor Jesus Cristo está dizendo para nós, nessa hora, eu escolhi amar você. Que você possa repousar nesse amor, consciente de que tem um Deus que ama e por te amar traz razão de viver para você. Que Deus abençoe sua vida. A graça do Senhor, do seu eterno favor, e é nesse favor, presos, totalmente presos, nos laços do amor do Senhor.
meus irmãos, que alegria estar aqui com vocês e comemorando esse dia tão especial das mulheres cristãs em missão. Quero dar continuidade ao que já foi iniciado pelo pastor Jonathan na mensagem que a gente vai dividir em 3 partes. E eu quero dizer para vocês que além do que o irmão pastor Jonathan falou sobre um Deus que escolhe em amor, eu quero nesse momento compartilhar com vocês sobre o chamado para frutificar. Sim, precisamos ter essa noção e precisamos lembrar do texto. O texto nos diz assim, na parte que a gente vai separar aqui agora: vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Sim, dar fruto é a missão da igreja. Dar fruto é a missão da igreja porque eu sou a igreja e a missão foi dada a mim. É verdade. O fruto do Espírito, a ação do Espírito na minha vida, na sua vida, na nossa vida, produz uma transformação enorme, que gera frutos. Sim, pois demonstra o caráter de Cristo em nós, vai nos transformando e nos fazendo ficar mais e mais parecidos com Cristo. E isso é a obra dele nas nossas vidas. Jesus não nos deu somente a ordem, mas também nos deixou o exemplo. E isso é fundamental, meus irmãos. Dar fruto, então, como sendo a nossa missão, não é só uma ordem dada por Cristo, mas é um exemplo deixado. Jesus Cristo foi um missionário aqui. Sua vida foi uma vida missionária não apenas pelas andanças, mas pelos relacionamentos que ele cultivou e que ele teve na sua vida. Então, não é simplesmente uma questão de obedecer, mas é uma questão de seguir o exemplo também. É importante entendermos isso. Me lembra até a passagem em que Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Se nós temos que seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, seguir a Jesus e seguir o seu exemplo, nós precisamos andar como ele andou. Ter relacionamentos saudáveis que glorifiquem a Deus e que divulguem a sua palavra, que deem frutos. Esse fruto que começou a dar em nós especificamente, o fruto do Espírito que começou a aparecer nas nossas vidas, ele é agora expandido e ele começa a afetar a vida das pessoas ao nosso redor, porque o Evangelho afeta a vida das pessoas e o nosso testemunho é a principal forma de darmos fruto. Sim, não é só a pregação, né? Não é só simplesmente a pregação. Seguir o exemplo missionário de Cristo se torna a minha missão. Se eu sigo a Cristo, então, como ele, não estou parado, mas eu estou em movimento. O movimento não implica somente na pregação, como eu disse aqui, mas é uma das formas de cumprir os relacionamentos de Jesus que eram carregados de amor e de graça. Sempre no intuito de salvar. Sempre no intuito de demonstrar amor e demonstrar o caminho da salvação. Relacionamentos curtos e momentâneos, espontâneos, mas também duradouros e longos. Todos eles vão revelar e vão demonstrar a necessidade que nós temos de frutificar. E a nossa vida vai dar o fruto do Espírito, vai frutificar e vai também trazer à vida dos outros a bênção de compartilhar desse Evangelho de amor, de graça e de paz. Então, a primeira coisa que eu queria deixar relatada e realçada nas nossas vidas é isso. Dar frutos, sim, como diz o texto. Vades e deis muito fruto. Frutifique na sua vida em primeiro lugar, permita que o Espírito de Deus haja na sua vida e frutifique transmitindo essa palavra, esse Evangelho através do seu testemunho, da sua vida e dos seus relacionamentos. Se você não é um pregador nato, você é alguém que conversa e que pode testemunhar o amor de Cristo dessa maneira. Vá então e dê fruto. Não se acomode, não fique aí parado. A segunda coisa que eu queria ressaltar, então, pensando nessa parte em que nós temos que falar do fruto que nós devemos dar, é que eu divido a permanência, porque não é só dar o fruto. Vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Penso na permanência, então, de 2 formas rápidas que eu quero ressaltar e compartilhar com vocês. Se o fruto é obra da ação do Espírito, pela fé, ele tem valor eterno. Logo, ele permanece. Sim, a salvação que atingiu a sua vida, ela é firme e é eterna. Ela permanece. A obra da salvação e tudo o que representa
que ela representa tem valor eterno. Sendo assim, é inevitável que aquele que tem fé em Jesus e o seu fruto permanece. Então, esse fruto permanece. Mas não é isso. Por que isso acontece? Porque isso não é obra nossa. Paulo nos ensina que pela graça somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós mesmos. É dom de quem? É dom do Senhor. É graça de Deus. Então, nessa certeza que nós temos, então, a salvação é um fruto que permanece. Então, nós precisamos proclamar esse fruto que permanece para a vida de todos aqueles que conhecemos, para que essa salvação seja alcançada por aquele que ouve a palavra do Evangelho, ouve a palavra de Jesus Cristo e crê. E aí esse fruto, então, ele já se torna eterno por si mesmo. Mas é muito mais do que isso. Algo mais a ser levado em consideração. Permanecer dando fruto é algo que depende da minha união com a videira. O capítulo inteiro de João, capítulo 15, fala sobre a videira. E nós precisamos estar ligados na videira para que esse fruto também permaneça frutificando. Para que nós permaneçamos frutificando. Isso é fundamental. A permanência do fruto e permanecer dando fruto tem relação direta com a minha ligação com Cristo. Pois sem Ele, nada podemos fazer. Jesus disse isso no verso 6 do mesmo capítulo que a gente leu. Estar ligado na videira é fundamental. O alimento, a vida, a capacidade, nada disso é nosso. Frutificar, então, se torna algo que depende da nossa união com Cristo. Precisamos estar ligados na videira para que esse fruto permaneça e que nós permaneçamos demonstrando esse fruto, testemunhando do Evangelho de Deus e fazendo com que esse fruto alcance outras pessoas. Se quisermos que o nosso fruto permaneça, precisa ser claro, essa palavra precisa ser claramente exposta através das nossas vidas. Aqueles que serão considerados frutos da ação de Deus, os nossos futuros filhos na fé. Sim, o fruto que está sobejando, que está sobrando em nós, que está saindo de nós, que está sendo demonstrado através das nossas vidas, alcançará outras vidas e provocará nelas uma transformação e um fruto que permanece. Mas para que isso se torne real nas nossas vidas e que nós possamos permanecer frutificando, precisamos a cada dia renovar a nossa ligação com a videira. É nossa responsabilidade, sim, preparar esses frutos que virão, os nossos futuros filhos na fé, aqueles que vão ouvir o Evangelho e crer no Evangelho pela pregação e pela ação do Espírito através das nossas vidas. Eles precisam receber o nosso cuidado, o nosso amor, o nosso carinho, para que esse fruto realmente permaneça. É muito importante, então, o entendimento de que a verdadeira ligação com a videira é o que gerará no nosso próximo o fruto da salvação, o fruto eterno, o fruto da vida eterna. E isso proporcionará frutos de vida eterna em todos os nossos relacionamentos. O exemplo que eu quero deixar para terminar esse momento, essa mensagem, essa palavra, é o seguinte, é o exemplo do apóstolo Pedro. O exemplo do apóstolo Pedro é alguém que frutificou por causa do amor e do relacionamento que tinha com Deus. Quando Jesus ressuscita e encontra Pedro ali, que tinha voltado a ser um pescador, ele pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro diz: eu te amo. E aí Jesus pergunta novamente, Pedro responde novamente, Jesus pergunta novamente e Pedro responde: sabes todas as coisas, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus, pela terceira vez, diz a ele: apacenta as minhas ovelhas. Isso significa muito claramente que a nossa relação de amor com Cristo é uma relação que gera frutos de vida eterna, gera frutos que permanecem e deve permanecer então em nós frutificando, porque essa água que vem do Senhor Jesus Cristo, como disse o próprio Jesus, jorra para a vida eterna e jorra eternamente nas nossas vidas. Que o Senhor te abençoe então nessa compreensão e que você dê fruto e que esse fruto permaneça na vida daqueles que você atingir e na sua própria vida frutificando. Deus te abençoe.
E para a gente terminar essa mensagem, o finalzinho desse texto vai dizer para a gente: a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. E como você já ouviu aí com o pastor Jonathan, com o pastor Rui Carlos, essa palavra nos traz algo tão relevante para a nossa reflexão e para a nossa vida. E o que eu quero trazer a sua atenção nesse dia é um tema muito simples, que é frutos que glorificam ao Pai, que é o finalzinho, para a gente refletir, o finalzinho dessa mensagem. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. É o que diz o final desse versículo. É um versículo tão simples, mas tão rico de informações para a gente. Frutos que glorificam ao Pai. Quando a gente está ligado a essa videira verdadeira desse texto, que a gente já está estudando e pensando junto com o pastor Jonathan e o pastor Rui Carlos, a gente está enxertado nele. Esses frutos que vão sair desse relacionamento, dessa proximidade, dessa vida em comunhão com o Senhor, precisam ser frutos que glorificam ao Pai. Esse é o último ponto da nossa mensagem de hoje. A gente está vendo aqui o comecinho desse versículo, está dizendo para a gente: tudo quanto pedirdes ao Pai. É importante a gente se lembrar que nossas orações, elas precisam declarar as verdades de Deus, elas precisam professar as realidades que nós encontramos aqui nas Escrituras Sagradas, porque essa é a própria palavra dele. Quando a gente começa a orar em concordância com o próprio Senhor, aí a gente pode ter certeza de que as nossas orações vão ser atendidas. Quando a gente começa a se relacionar, quando a gente começa a conhecer e a declarar as palavras de Deus nas nossas orações, no nosso dia a dia, aí sim, tudo começa a mudar. Quando a gente vê essa parte do texto, tudo quanto pedirdes ao Pai, você pode se lembrar de algumas orações suas que não foram atendidas. Você pode se lembrar de um tempo que você orou, quantos anos você já ora por alguma coisa e você não tem essa resposta da sua oração. Por isso que é tão importante você orar segundo a vontade de Deus. Aí vem aquela pergunta clássica: mas como que eu vou saber a vontade de Deus? Quando a gente se relaciona com alguém, a gente conhece as vontades dessa pessoa, não é mesmo? Se ela gosta de bolo de chocolate, se ela gosta de bolo de cenoura com calda de chocolate, se ela gosta de bolo de laranja, se ela detesta espinafre, se ela não come nada verde. Eu tive uma época assim, eu não comia nada que era verde. Graças a Deus já passou. Enfim, se a pessoa tem alergia, se ela espirra muito, se ela tem alergia a animais ou a lactose, intolerância, enfim. Quando a gente começa a caminhar com essa pessoa, a gente se relaciona com ela, a gente sabe os gostos dela, as vontades dela. Quando a gente caminha com o Senhor, não à distância, não ouvindo uma mensagem, ouvindo a respeito do Senhor uma vez por semana, não apenas ouvindo falar dele a respeito das experiências que outros tiveram com ele, mas quando a gente caminha com o Senhor, a gente conhece os gostos dele, as vontades, o que ele gosta, o que ele aprova, o que ele diz sim, o que ele se agrada, qual que é o plano, o projeto perfeito dele. E mais uma vez, eu trago a realidade da palavra de Deus. É claro, nem tudo, nem de tantas coisas que nem existiam na época dos profetas, dos patriarcas, do próprio Jesus e dos apóstolos, algumas coisas que nós vivemos hoje não existiam, não eram comuns naquela época, mas ainda assim nós encontramos direção, nós encontramos respostas, nós conseguimos ver claramente como o Senhor agiu, como o Senhor se manifestou em diferentes situações na palavra de Deus. É o que diz Oséias: prosseguir, conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor para orar de acordo com a vontade dele. Nós vemos também que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Jesus está falando. Ou seja, por que a gente ora em nome de Jesus? Porque, como a gente vai ver lá Paulo dizendo para Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Meu irmão, minha irmã, se não fosse pelo sacrifício, pelo amor, pela vinda, pela encarnação de Jesus para esse mundo, nós não estaríamos ligados e não teríamos novamente acesso ao Pai como nós temos hoje. Por isso que nós precisamos orar em nome de Jesus. Por isso que essa conexão, ela precisa acontecer todos os dias da nossa vida. E ele mesmo disse lá em João, João capítulo 14, quase não saiu, versículo 16, está dizendo para a gente, Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém.
Ele é o canal, ele é o caminho, ele é a ponte, ele é a conexão entre nós, homens, e o próprio Senhor. Para a gente dar frutos que glorificam ao Pai, a gente precisa caminhar com Jesus, ser como Ele, fazer as nossas orações, as nossas súplicas em nome de Jesus. E isso vai com certeza chegar ao Pai. E é só por Jesus que a gente pode viver uma vida plena, completa e que vai trazer sentido e significado para as nossas orações e para a nossa maneira de viver. E para a gente terminar, Jesus diz para a gente: tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, o Pai vai conceder. Bem, como a gente já falou nos outros pontos, nesse trecho final dessa palavra, a gente precisa orar de acordo com a vontade de Deus. Você lembra que eu falei que talvez as orações que você tenha feito ao longo dos anos não foram atendidas, ou você está no escuro, ou você já até desistiu de orar por certas coisas? Será que esse seu pedido, essa sua súplica, ela foi feita em nome de Jesus, mas de acordo com a vontade do Pai? Isso é o que você precisa sondar o seu coração. Os nossos pedidos, as nossas súplicas e a nossa vida, a gente existe para glorificar o Pai. A nossa existência, tudo que a gente tem, tudo que a gente é, deve apontar para Ele de maneira que quando as pessoas veem a gente e o que a gente está fazendo, vejam o Pai e glorifiquem ao Pai que está no céu. Lembra disso? Nem sempre tudo que a gente quer, os nossos anseios, as nossas ambições são para glorificar ao Pai. Nem sempre as coisas que a gente quer são para abençoar a vida do próximo, mas são no nosso próprio benefício. Nem sempre as coisas que a gente pede, que a gente anseia, que a gente deseja, vão refletir a glória de Deus na humanidade aqui nessa terra. Afinal de contas, você se lembra também, nós somos embaixadores aqui, nós estamos levantando, carregando a bandeira de um Deus santo e poderoso e a bandeira do Evangelho que transforma a vida de tudo que está ao redor. Esse deveria ser o nosso comportamento, a nossa forma de viver. Então quero te convidar a relembrar dos seus pedidos, das suas súplicas, das suas orações, e que talvez aquilo era para o seu benefício, para a sua glória, para que você reposicione as suas orações, o seu comportamento, o seu estilo de vida, para que assim, de maneira clara, de maneira que todo mundo vai poder ver os seus frutos, vão não glorificar a si mesmo, não vão trazer atenção, fama, poder, riqueza, luxo para você mesmo, mas vão glorificar o Pai que está no céu, vão abençoar outras vidas. E eu quero que você abra esse último texto junto comigo, está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 11, eu já deixei marcadinho aí, você pode procurar aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, Mateus 7, versículo 11. E aí o próprio Jesus está falando também sobre oração para o povo, e aí ele vai dizer para a gente: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Você entendeu? Vou até ler de novo. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Nós chamamos Deus de Pai. Você que é pai, você que é mãe, já fez diversos sacrifícios, eu imagino, em favor de dar boas coisas aos seus filhos, uma boa educação, o uniforme da escola, a merenda todo dia. Olha que correria, olha quanta coisa, as fraldas incontáveis quando ele ainda usa fralda, os brinquedos, a melhor educação, a melhor escola, fazendo o possível para dar boas coisas para os seus filhos. E aí Jesus lembra dessa figura. E aí fala, quanto mais o Pai Celestial, o nosso Pai, a quem ele chamava, o próprio Jesus chamava de Pai, mas que também é nosso Pai por adoção. Quanto mais o Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Isso nos ensina que quando a gente pede alinhado com a vontade de Deus e quando a gente pede coisas que glorificam ao Pai, aí sim a gente vai dar frutos que glorificam ao Pai que está nos céus. Ele vai ter prazer em nos atender. Ele sempre nos ouve, nem sempre nos atende, porque Ele olha lá na frente, porque Ele vê o futuro. Às vezes você está assim, mas eu oro isso há anos, eu peço isso há anos, eu insisto com Deus há anos sobre isso em oração e Ele nunca me respondeu, Ele nunca me atendeu.
Está aí um grande exercício, um grande momento para a gente reavaliar nossa vida, o nosso caráter, as nossas ambições, de maneira que o Pai que está nos céus vai ter graça de nos abençoar, vai ter prazer de conceder aquilo que está no nosso coração, conceder os desejos do nosso coração. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor ressignifique a sua história, que quando a gente pensa nesse dia hoje, que a gente celebra o aniversário da nossa organização tão linda, a MCM, as Mulheres Cristãs em Ação, e a gente está vendo ali, Mulheres Memorial em Ação, você, mulher, seja sábia, edifique a sua casa e faça orações e tenha posturas e dê frutos que glorifiquem ao Pai que está nos céus. Vamos orar? Pai, eu sou grato ao Senhor pelo privilégio de nós celebrarmos a vida de uma organização tão linda das mulheres da Tua Igreja, mulheres que têm sido um pilar na oração, no cuidado, na dedicação das suas vidas aqui nessa igreja, Pai. Eu peço a Sua bênção sobre cada mulher dessa igreja, da menor até a mais idosa, Pai, para que elas sejam frutos, para que elas continuem a dar frutos que glorifiquem ao Senhor, Pai. Nós somos gratos porque o Senhor nos adotou, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos recebeu em Sua presença, nos chamou a frutificar e aqui nós estamos, Pai, celebrando, mas nós queremos mais, que seja sobre a vida das mulheres, sobre a vida dos homens, crianças, jovens e adultos dessa igreja, a fome e a sede de glorificar ao Pai que está no céu, de buscar a intimidade, de buscar o relacionamento contigo, para que nós, enquanto igreja, possamos ver, Senhor, o crescimento, a expansão do Teu reino aqui nesse lugar e não só aqui, mas até os confins da terra. Nós consagramos, Pai, os próximos anos da MCM e os próximos anos dessa igreja a Ti, em nome de Jesus. Amém. Não vá embora, a gente ainda tem os avisos, a gente tem muita coisa importante para comunicar com você nesse culto ainda. Então, vamos ver os avisos e as novidades da nossa igreja nessa semana. Deus e suas coisas do seu um lugar de bênção, um lugar de paz e comunhão. Acampa, Senhor, os teus anjos ao redor desse lugar. E que haja alegria, e que haja sabedoria, e que haja comunhão, Senhor. Eu te peço que os teus anjos acampem aqui mais uma vez. Que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre. Olha que linda! Que Deus te guarde, guarde até o Sinta-se abraçada. Nós te amamos, irmão Zenina. Que Deus te abençoe, tá, minha querida? Que o Senhor leve a cura, Senhor, a cada 4 cantos desse planeta. Amém. Para que a gente realmente possa estar se abraçando, se beijando como a gente sempre fez. Amém. Em nome de Jesus. Que a gente possa se lembrar desse momento, Senhor, com muito carinho e falar, mas perto da nossa paz. Assim como Jesus disse. Isso é maravilhoso. Muito obrigado por tudo. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz. Somos pelos laços do amor, de mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor. Somos pelos laços. Estão beijados.
sua igreja. Essa igreja que está aqui. Estava esperando, né? Exato. Aí a gente vai matar a saudade. Se Deus quiser. Obrigada por essa música. Obrigada. Eu não podia subir sozinha, porque eu não devia ser. Tá bom? Olha o coração. Feliz Dia dos Avós! Que Deus abençoe cada um de vocês! Um beijo do Mama Kids! Tchau! Oi, gente! Nós estamos aqui, queridas, para convidar vocês, principalmente todas as mulheres da Igreja Batista Memorial e você que tem um amigo especial, a se encontrar com a gente toda quarta-feira, às 15 horas, no Meet. É um momento de adoração, de louvor, de oração, de pedidos, de dedicação ao Senhor. Não esqueçam esse momento especial que a gente está vivendo, de nos unirmos, mesmo estando longe. Que o Senhor nos abençoe e, mais uma vez, às 15 horas, a gente juntinho. Beijo e até lá! E aí, pessoal, eu sou o pastor Carlos Bernardes, pastor de jovens e adolescentes da Igreja Batista Memorial de Jacarepaguá, o nosso querido Outside. E eu estou aqui para te lembrar do acampamento Outside, que vai acontecer de 4 a 7 de setembro desse ano de 2020. Graças a Deus a situação da nossa cidade está melhorando, então a gente vai poder realizar nosso acampamento. As inscrições estão abertas com vagas limitadas. Você tem aqui na descrição do nosso vídeo o link para você fazer a inscrição do jovem adolescente que você quiser enviar. Você que é jovem, você está super convidado. Nosso tema do acampamento é filhos. Vamos falar sobre identidade e da paternidade de Deus sobre nós. Não deixa de participar, vai ser incrível. A gente vai ter o pastor Guilherme junto com a gente. Vem para o acampamento Outside, a gente se encontra lá. Foi abençoador viver tudo o que nós vivemos ao longo desse culto, adorar ao Senhor juntos, ouvir da sua palavra nessa mensagem partilhada entre nós três. Foi uma alegria, era essa experiência também, e agradeço a presença de todos vocês que nos acompanharam e adoraram o Senhor dos seus lares, mas aqui nos despedimos e eu quero impetrar a bênção final, assim encerrando o nosso culto e abençoando assim a sua vida. E agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, a graça do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus sejam conosco hoje e todos os dias, até quando estivermos com Ele para sempre. Amém. Deus abençoe sua vida.